Fala galera, aqui quem fala é o Lopes. Você já parou para perceber que a maioria das pessoas lida com dinheiro dessa maneira aqui? Recebe, gasta e se sobrar, ela que investe. É normal, esse é o caminho mais comum, mas também o mais perigoso. E nesse vídeo eu quero te mostrar a como inverter essa lógica. Como primeiro se programar, se planejar, saber como lidar com o seu dinheiro, investir para multiplicar o seu dinheiro e também viver com abundância. Resumindo, o que eu quero dizer aqui é: planeje primeiro, gaste depois. A maioria das pessoas passa por um ciclo fixo quando o assunto é dinheiro. Eu costumo chamar esse ciclo de ciclo da escassez. O que é que basicamente acontece? A pessoa espera ali no dia 5, recebe o salário, ela observa as contas fixas que ela tem que pagar, compra aquilo que é essencial e aquilo que sobra serve exatamente para lidar com os prazeres momentâneos. Seja ir ao shopping, num restaurante, seja comprar um presente para outras pessoas, para presentear quem você ama. Isso é errado? Claro que não é, mas a falta de planejamento faz com que você chegue no final do mês, ali próximo do dia 25, e viva a ansiedade da falta de dinheiro, sempre esperando que chegue o dia 5 do próximo mês, onde você vai ter a ilusão que o dinheiro vai cair na sua conta, só que ele vai continuar indo para o ralo da mesma maneira. Ou seja, o mês termina, o dinheiro acaba e poupar e investir ficou como sua última prioridade. Ou seja, ele nem chegou a ser uma realidade factível. O problema desse ciclo silencioso que a maioria das pessoas vivem é que ele estagna você naquele local. Você não consegue avançar, você não consegue ter um planejamento para o seu futuro, você não consegue concretizar aqueles pequenos sonhos, por exemplo, de uma viagem internacional que você quer fazer. E quando você consegue concretizar isso, é a base de muito esforço, muitas dívidas, muitos meses posteriores de endividamento, trabalho duro, falta de sono porque você não consegue dormir já que você está apreensivo com as suas dívidas. E as pessoas normalmente acabam caindo na armadilha da falsa liberdade, porque confundem o gastar como bem quiser com liberdade, quando isso que você está vivendo hoje é somente a liberdade de consumo. A verdadeira liberdade é você ter o poder de escolha. O poder de escolha de lidar com o seu tempo da maneira que você quiser. O poder de escolher aquilo que você quer fazer quando você quer fazer. O poder de ter a sua vida nas suas mãos. E isso só vem com planejamento financeiro. E tem uma realidade que eu sempre converso com as pessoas ao meu redor, que acaba sendo um lema na minha vida. Você consome e gasta primeiro, você vive no impulso das suas escolhas e do seu dia a dia. Mas se você investe primeiro, você vive uma construção de uma liberdade, de uma escolha que você vai viver no futuro. Quando eu parei para ler esse livro aqui, apesar de já fazer isso no meu dia a dia de maneira inconsciente, ele me deu uma forma de lidar com o meu dinheiro que talvez eu nunca tivesse parado para pensar e eu quero compartilhar aqui com você hoje, que é pague-se primeiro. Quando você recebe seu dinheiro, a primeira coisa que você tem que fazer é lidar com as suas prioridades, metas e objetivos. É separar o dinheiro da sua reserva de emergência, se você está construindo uma. É pensar no quanto você precisa investir, poupar, guardar para realizar aquele sonho, seja curto, médio e longo prazo. E terceiro, aí sim você vai adaptar aquilo que sobrou à sua realidade. E não o contrário. Não é primeiro colocar todos os gastos da sua vida, da sua casa, para depois pensar em investir. Pode parecer loucura isso daí, mas saber viver com menos do que é necessário é o caminho certo para ser dono das suas escolhas, da sua verdadeira liberdade. Pensa só comigo, você trabalha o mês todo, cara, e a primeira pessoa que recebe o seu dinheiro são os boletos, é o banco, é o seu cartão de crédito. Será que isso realmente é justo? Será que isso é justo com o suor e com o seu esforço? Quando você não consegue chegar no final do mês e planejar muitas vezes uma viagem dos sonhos, uma compra de um carro, uma troca de uma casa e ver aos poucos aquilo ali acontecendo, é claro que isso não é justo. Me perdoe, a minha insatisfação me faz responder por você. Que muitas vezes não depende do quanto a gente ganha, mas depende de como a gente gasta. E temos que muitas vezes nos policiar dia após dia
para poder ter gastos conscientes e melhores, porque somos pessoas que erram ao longo do caminho. Então é necessário que todos os dias a gente apare as arestas, a gente nos relembre mês após mês qual é o nosso compromisso e com quem é primeiramente o nosso compromisso. Com nós mesmos, com a nossa família, com a nossa casa, com aquilo que a gente pretende construir ao longo do tempo. Pensa só comigo, quando foi a última vez que você planilhou seus gastos? Que você, sei lá, de forma prática, parou, anotou ele, seja numa planilha, seja num papel, seja num caderno, e percebeu onde está indo cada centavo que entra na sua conta? Qual foi a última vez que você teve metas concretas, metas factíveis no qual você se planejou para alcançá-las? Qual foi a última vez que você parou para observar dentro da sua vida, da sua rotina, daquilo que é essencial para você, quanto é que sobra no final do mês? E se não sobra, onde poderia sobrar? Quais gastos você poderia cortar para já estar investindo 100, 200, 300 reais, R$ 1.000? Porque às vezes parece loucura, mas tem casais que eu conheço que ganham 10, 15, 20, 30 mil e vivem no limite, vivem apertado. Isso quer dizer que é a falta de dinheiro? Não, isso é falta de organização financeira. E muitas das dúvidas podem ser: Daniel, eu não sei por onde começar. Eu tenho muitas dívidas. Eu já tentei anotar, só que eu desisti porque é muito cansativo. E é difícil mesmo. É difícil progredir, é difícil mudar. É difícil, muitas vezes, a gente poder melhorar ao longo do caminho, ao longo da nossa vida. Só que o ponto aqui não é você virar um especialista. Eu quero transmitir aqui para você é a necessidade de, com pequenas adaptações no seu dia a dia, no seu mês, você possa compreender onde você pode melhorar, para aquilo se tornar claro em cima da mesa. Sabe por quê? Porque o mal das pessoas é planejar tudo na mente. E apesar de ter pessoas que têm esse poder, eu não sei você, mas eu sou uma pessoa muito comum. Eu só consigo me planejar quando tudo está escrito na minha frente. Quando eu vejo os números, os erros e a maneira como eu posso melhorar a minha vida. De início, você não precisa melhorar tudo. Você só precisa primeiro pensar, anotar antes de gastar. E se você quiser aprender mais sobre finanças e investimentos, quer evoluir, quer progredir, o meu curso está aqui embaixo, tá bom? Lá eu te dou todo o suporte, onde a gente trabalha com os 3 pilares. Primeiro, é arrumar a casa, saber onde você está, lidar com a situação que você vive hoje, consertá-la. O segundo é a mudança de mentalidade, é transformar a você, aos seus pensamentos, para depois transformar as suas ações. E o terceiro é investir na prática, sem muita teoria, é aprender o básico e colocar para funcionar. Porque é assim que muitas vezes, quando a gente não tem tempo, que a gente faz as coisas funcionarem. É primeiro decidir e depois realizar. Então valeu, galera, e até a próxima.